Êxodo 14. Êxodo 14. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 14. Os que já encontraram, digam amém. Vamos lá então. O versículo que eu vou ler é o versículo de número 10, que diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel e clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés. Eu quero que você agora preste muita atenção. Olha o que eles diziam para Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizei aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Você consegue dizer amém? Vamos orar, queridos, queridas. Você de casa também, feche os teus olhos agora. Soberano Deus, eterno Pai, eis-nos aqui. Eu te peço, Senhor, nesta noite, fale conosco. Fale com cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que estão aqui presencialmente na igreja, dentro desse espaço físico. Mas eu também te peço que onde estiver alguém assistindo esse culto, não importa, Senhor, se é em casa, se é trabalhando, se é dentro de um hospital, dentro de um ônibus, onde estiver, que esta palavra penetre no coração dele, no coração dela. Nos abençoe. Eis-nos aqui, Senhor. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos aplaudir o Senhor com muita alegria nessa noite. É um dos textos mais conhecidos de todo o Antigo Testamento. O personagem mais conhecido é Moisés. E a história mais conhecida de Moisés, ou uma das mais conhecidas de Moisés, é esse trecho que eu acabei de ler junto com vocês. Êxodo capítulo 14. O povo de Israel estava em fuga. O povo de Israel chegou no Egito, a família de José chegou no Egito, e eles ficaram no Egito e se tornaram escravos dos egípcios, depois da morte de José. E eles ficaram lá, a Bíblia vai narrar para a gente, que eles ficaram por 4 séculos. Sabe o que é isso? 400 anos. 400 anos sendo escravizados. Quantas gerações morreram, nasceram, viveram ali, passaram? Quantas gerações passaram ali? Muitas. Foi morrendo, foi nascendo, e nasciam escravos e morriam escravos, sem sentir em nenhum momento da vida o sabor da liberdade. E a Bíblia vai dizer que em um determinado momento, eu me refiro ao texto relatado em Êxodo capítulo 2, que o povo de Israel,
estava sofrendo mais do que antes. A mão de Faraó estava mais pesada. Faraó percebeu que os hebreus, apesar de serem escravos, cresciam. Olha aí, apesar de serem escravizados, era um povo que crescia, era um povo numeroso, era um povo que, apesar de ser escravo, ele enxergava prosperidade naquele povo. Sabe o que eu acho fantástico? O Deus que nós servimos, Ele tem a capacidade, eu quero que você guarde essa informação que eu vou te dar. O Deus que nós servimos, Ele tem a capacidade de prosperar a pessoa em meio à crise. Deus pode trazer crescimento, ainda que nós estejamos no meio de uma adversidade. O que eu quero que você entenda nesta noite é que o povo de Israel, o povo hebreu, estava no Egito debaixo de um jugo, debaixo de um peso da mão de Faraó, mas ainda assim esse povo crescia e prosperava. Sabe qual era o segredo? A mão de Deus estava sobre eles. Nós estamos num momento difícil, nós estamos num momento adverso, nós estamos num momento que economicamente não é um dos melhores, mas o nosso Deus, Ele ainda tem poder para prosperar na crise, para abrir porta na crise, para trazer abundância no meio da crise. Esse Deus vai agir na tua vida, creia nisso, em nome de Jesus, aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Então ele pensou: eu vou oprimir mais, vou aumentar o peso, vou aumentar a luta. E ainda assim, diz a Bíblia, que eles cresciam. Até que ele teve uma ideia maligna. Quando eles tiverem filhos, as meninas a gente deixa viver, porque as meninas não vão para a guerra. Essa é a mentalidade deles, né? Os homens podem empunhar uma espada. Então vamos fazer o seguinte: quando nascer filho deles, as parteiras forem fazer o parto, se for menina, beleza. Se for menino, a gente mata. Isso trouxe um peso muito grande. Moisés sobreviveu a essa matança, porque Deus esteve com ele desde o início. Deus está com você. No meio dessa loucura de pandemia, Deus está conosco. E sabe o que acontece? A luta aumentou, e eles começaram a clamar mais ainda. A luta nos aproxima de Deus. A luta nos faz orar mais. Concorda? Quem concorda, diga amém. A provação nos faz clamar mais, nos faz orar mais, se aproximar mais de Deus. Eles começaram a clamar mais, e o clamor chegou até Deus, e Deus levanta Moisés para libertar o povo. E para Deus libertar o povo, Deus envia as pragas no Egito. Foram 10. Não tenho tempo de falar das 10 pragas. Praga da rã, do piolho, do sangue, água transformada em sangue. A última praga foi a morte dos primogênitos, quando foi a Páscoa instituída, que eles deveriam passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não matasse filho dos hebreus. Até que Faraó cede. Ele endurece o coração, mas depois cede. E depois de ceder, ele endurece o coração de novo. Ele permite o povo fugir e ir embora. E no momento que ele libera o povo, ele volta atrás, mas o povo já tinha ido embora. E ele resolve perseguir o povo. E aqui começa o êxodo, porque aquele povo foge para a terra de Canaã com a liderança de Moisés. E Faraó começa a perseguir atrás com um grande exército. E na fuga, eles chegaram aqui, Êxodo 14, e aqui eu quero pregar. Eles chegaram num lugar onde não tinha mais o que fazer. Eu estou pregando para pessoas que estão se sentindo sem saída. Eu estou pregando para pessoas que estão se sentindo numa rua, num beco sem saída. Eles começaram a fugir, até que eles chegaram aqui. Existia um mar chamado Mar Vermelho na frente.
Para a direita existiam montanhas, e para trás eles percebiam que Faraó estava cada vez mais se aproximando. Então entenda, não tinha como ir para a esquerda, não tinha como ir para a direita, e tampouco não tinha como voltar para trás. Eles não tinham opção, porque também não tinha como ir para frente, porque existia um grande mar na frente. Aquele povo se sentiu sem saída, aquele povo se sentiu encurralado, aquele povo se sentiu no beco. Eu tenho uma notícia para você que me assiste agora, eu tenho uma notícia para você que está aqui nessa noite, é uma revelação de Deus. Hoje tem pessoas me assistindo, me ouvindo aqui na igreja, se achando do mesmo jeito. Pastor, eu estou num beco sem saída, eu não sei como fazer, eu não sei para onde ir, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais recurso, eu não tenho para quem pedir, eu não tenho um padrinho, eu não tenho um amigo, não tenho ninguém que possa me ajudar. Mas você tem Deus, você tem Deus, e se você tem Deus, você tem tudo. Se não tem saída na tua esquerda, se não tem saída na tua direita, se não tem saída para trás nem para frente, faz o seguinte: eleva os teus olhos para o monte e saiba que do Senhor virá o socorro para a tua vida. Em nome de Jesus você pode aplaudir e exaltar o nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sei que Deus está falando com alguém. Ele vai trazer uma saída no meio deste caos. Ele vai abrir uma porta onde não tem porta. Ele vai te dar uma direção nova, pastor. Mas eu não vejo saída. Não se preocupe. Ele abre porta onde não existe porta. Não se preocupe. Ele permanece no controle. A chave da porta está na mão dele, e ele vai abrir para você nessa noite. Aleluia! Aplauda ele com muita alegria. E agora, Moisés? E agora, Moisés? E o povo chega. Eu quero falar do povo, porque aquele povo chegou para Moisés com uma lista de reclamações. E agora, Moisés? O que você nos trouxe para cá? A gente avisou, Moisés, que era melhor ter ficado no Egito. Era melhor ter ficado lá servindo eles. Era melhor ter ficado lá. Lá a gente tinha pelo menos comida. Olha só o pensamento medíocre. Pensamento pequeno, medíocre. Lá era melhor. Lá a gente tinha pepino para comer. Lá nós tínhamos melancia para comer, que são as plantas que tinham lá, tudo rasteiro, né? Pepino, melancia. Lá a gente tinha ração para comer. E aqui? No meio desse deserto. E aqui? Vamos morrer aqui? Chegamos até aqui para morrer aqui na praia? E eles começam a murmurar. Existem pelo menos dois tipos de pessoas perante um desafio: aqueles que buscam direções, estratégias, saídas no meio da dificuldade, e aqueles que no meio da dificuldade murmura, reclama e pensa que chegou no fim. E eu tenho percebido que é tempo de nós nos reinventarmos. Se não dá por aqui, eu vou por aqui. E se não tem como ir por aqui, Deus vai abrir uma porta e eu vou passar por essa porta. Aquele povo começou a murmurar. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Porque na hora da crise, sempre existirá alguém do teu lado para falar aquilo: eu sabia que esse negócio não ia dar certo. É incrível que nós estamos cercados de pessoas que elas estão esperando, sabe o que? O fracasso, o teu fracasso,
fácil você naufragar. É incrível, mas nós estamos cercados de pessoas que elas estão aguardando você dizer: eu desisti. É incrível, mas nós estamos cercados de pessoas que olham para nós e quando te vê na luta e quando te vê na dificuldade, olham para você e falam: eu sabia que esse negócio não ia muito longe. Eu sabia que você não ia dar certo, ou que você não ia prosperar com isso. Eu já ouvi de pessoas isso. Eu, como pastor, já ouvi de pessoas me perguntando, me questionando: pastor, por que essa luta? Pastor, por que nós estamos passando por isso? Pastor, porque a Vale de Bênçãos está passando por essa fase? Será que não tem alguma coisa errada? Será que não tem algo que está fora da vontade de Deus? Será que não é isso? Será que não é aquilo? Moisés estava no caminho certo, na direção certa e fazendo exatamente o que Deus lhe tinha ordenado, mas a luta ainda assim veio, a luta ainda assim surgiu para ele. Às vezes nós estamos no caminho certo, na direção certa, na estratégia certa, fazendo exatamente o que Deus mandou, e ainda assim tem Faraó perseguindo, e ainda assim tem murmurador do nosso lado, e ainda assim tem Mar Vermelho para nós atravessarmos. Ei, não se preocupe, porque o Deus que esteve com Moisés e direcionou ele vai te dar uma baita de uma direção, ele vai lhe dar uma estratégia, ele vai lhe mostrar um caminho que você nunca passou antes. Não se preocupe, Deus fará grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Se é para Deus, aplauda com mais alegria, aplauda Ele nessa noite. E aí, Moisés? E aí, Moisés? E aí? E vem um, e vem outro, e um, e vem outro. Ah, meu irmão, eu imagino que se Moisés passou. Eu imagino, porque eu sou pastor. E quem é pastor sabe do que eu estou dizendo. E é um daqui, outro de lá, e um fala uma coisa, outro fala outra coisa. E pinta essa parede de azul, não, mas pinta de verde, mas pinta de preto, mas pinta de roxo, mas pinta de verde e amarelo. Daí a gente pinta a salinha, né, Vini? Tem irmã que quer colocar um arco-íris na salinha das crianças. Eu vou te contar, hein, Vini? Que quer colocar EVA na salinha, né, Vini? Não vou falar quem é. Quer colar dupla face nas paredes da igreja. E o pastor pula alto, né? Moisés ouviu tudo aquilo. Tudo aquilo. E ele olhou para aquele povo. E ele falou algo que eu quero falar para você nessa noite, que vai fazer todo sentido com aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus. Sabe qual foi a resposta de Moisés para aquele povo que estava ali murmurando, reclamando, achando que era o fim? Sabe o que Moisés respondeu para eles? Versículo 13 mostra a resposta. Moisés falou: